Bom dia, queridos irmãos e irmãs, na presença do Senhor. Que a paz de Cristo alcance o seu coração neste momento e que a graça de Deus visite a sua vida de maneira poderosa. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para buscar a presença daquele que nunca falha, daquele que conhece cada detalhe da nossa caminhada e que permanece ao nosso lado mesmo nos dias mais difíceis. Hoje eu creio que Deus quer falar profundamente ao nosso coração sobre prioridades espirituais, sobre decisões que moldam o nosso futuro e sobre a necessidade de permanecermos firmes naquilo que realmente tem valor eterno. Em meio a tantas distrações, preocupações e vozes que tentam ocupar a nossa mente, o Senhor continua nos chamando para mais perto da sua presença. A palavra de Deus nos ensina em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. E essa palavra nos lembra que existe uma batalha diária acontecendo dentro de nós. O mundo tenta constantemente prender os nossos olhos nas coisas passageiras, nas preocupações temporárias e nos desejos da carne. Mas o Espírito Santo nos chama para viver uma vida alinhada com os propósitos eternos de Deus. Talvez você tenha começado este dia com o coração cansado, preocupado com tantas responsabilidades, enfrentando lutas internas que ninguém conhece ou até mesmo sentindo sua fé enfraquecida pelas pressões da vida. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor conhece exatamente o que se passa dentro da sua alma. Nada está escondido diante dele. E mesmo assim, ele continua te chamando pelo nome, continua estendendo as mãos para você e continua dizendo que ainda há esperança, ainda há restauração e ainda há um caminho de volta para a presença dele. Hoje nós vamos orar para que o nosso coração volte a estar completamente firmado em Deus. Vamos pedir ao Senhor discernimento para não nos perdermos nas distrações deste mundo e força espiritual para permanecermos fiéis, mesmo diante das tentações e dificuldades da caminhada. Agora, procure se desligar um pouco das preocupações ao seu redor. Respire fundo, aquiete o seu coração e permita que a presença do Senhor encontre espaço dentro de você. Onde você estiver neste momento, creia que Deus pode tocar a sua vida aí mesmo. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência. Obrigado por mais este momento de oração, por mais esta oportunidade de buscarmos a Tua face e por mais um dia que o Senhor nos concede pela Tua infinita misericórdia. Pai, reconhecemos que sem a Tua presença nós não conseguimos permanecer firmes. O mundo tenta nos afastar de Ti o tempo todo. São tantas distrações, tantas preocupações, tantas vozes competindo pela nossa atenção. Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados, espiritualmente cansados e até confusos sobre qual caminho seguir. Mas nesta oração, nós queremos voltar os nossos olhos para o Senhor. Queremos declarar que a nossa esperança não está nas coisas passageiras desta vida. Não está nos aplausos humanos, nas riquezas materiais ou nas promessas vazias deste mundo. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Somente a Tua presença pode preencher completamente o vazio da alma humana. Pai amado, quantas vezes permitimos que as preocupações tomassem conta da nossa mente? Quantas vezes nos distraímos espiritualmente? Quantas vezes deixamos de buscar a Tua presença para correr atrás de coisas que não alimentam o nosso espírito? Hoje, nós reconhecemos as nossas falhas diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que colocamos outras prioridades acima da nossa comunhão contigo. Perdoa-nos pelas vezes em que nos deixamos levar pela ansiedade, pelo medo, pelo desejo de aprovação das pessoas e pelas ilusões deste mundo. Sabemos que muitas vezes o nosso coração se divide entre a Tua vontade e os desejos da carne. Mas hoje, nós queremos renovar a nossa aliança contigo.
Cria em nós um coração mais sensível à tua voz. Ensina-nos a amar a tua presença acima de qualquer outra coisa. Que o nosso prazer esteja em ouvir a tua palavra, em buscar a tua direção e em viver de acordo com aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, sabemos que seguir os teus caminhos exige renúncia. Existem hábitos que precisam ser deixados para trás, pensamentos que precisam ser transformados e escolhas que precisam ser entregues ao Senhor. Muitas vezes, a nossa carne quer seguir por atalhos mais fáceis, caminhos mais rápidos e decisões impulsivas. Mas hoje nós te pedimos, fortalece-nos espiritualmente para permanecermos firmes na verdade. Que o teu Espírito Santo nos incomode quando estivermos nos afastando da tua vontade. Que haja dentro de nós discernimento espiritual para perceber tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, a nossa pureza e a nossa comunhão contigo. Senhor, livra-nos das distrações que têm enfraquecido a nossa vida espiritual. Livra-nos da frieza na oração, da falta de interesse pela tua palavra e da acomodação espiritual que aos poucos tenta endurecer o coração. Não queremos viver uma fé superficial. Não queremos apenas falar sobre o Senhor. Queremos viver diariamente na tua presença. Renova a nossa mente, Pai. Tira de nós toda confusão, toda mentalidade negativa e toda influência que não vem de ti. Que os nossos pensamentos sejam alinhados com a tua verdade e que as nossas atitudes revelem a transformação que o teu Espírito realiza dentro de nós. Assim como diz a tua palavra em Romanos 12:2, nós não queremos nos conformar com este século, mas desejamos experimentar a renovação que vem do Senhor. Queremos viver uma vida separada para ti, uma vida que glorifique o teu nome em cada escolha, em cada palavra e em cada atitude. Pai amado, nós sabemos que existem batalhas invisíveis acontecendo ao nosso redor. Existem armadilhas espirituais tentando nos afastar do propósito que o Senhor preparou para nós. Por isso pedimos, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e guarda os nossos passos. Que o teu Espírito Santo seja a nossa direção diária, que antes de qualquer decisão nós aprendamos a buscar a tua orientação. Que não sejamos guiados apenas pelas emoções do momento, mas pela tua sabedoria e pela tua vontade perfeita. Senhor, ajuda-nos a desenvolver uma vida de intimidade contigo. Que a oração não seja apenas um hábito ocasional, mas um relacionamento constante. Que a leitura da tua palavra não seja apenas uma obrigação religiosa, mas alimento para a nossa alma. Nós queremos te conhecer mais profundamente, Senhor. Queremos sentir a tua presença em cada detalhe da nossa vida. Queremos aprender a depender de ti, não apenas nos momentos difíceis, mas em todo o tempo. Pai, também queremos colocar diante de ti todas as áreas da nossa vida que ainda precisam ser transformadas. O Senhor conhece as fraquezas que escondemos, os pensamentos que ninguém vê, as dores que carregamos em silêncio e as lutas internas que muitas vezes tentamos ignorar. Mas nada está oculto diante dos teus olhos. E justamente por isso, nós nos aproximamos de ti com sinceridade. Não queremos mascarar nossas falhas. Não queremos aparentar uma espiritualidade vazia. Queremos ser tratados, restaurados e transformados pela tua graça. Continua olhando para nós com misericórdia, Senhor. Continua trabalhando dentro do nosso coração. Mesmo quando ainda estamos em processo, nós confiamos que a tua mão permanece sobre as nossas vidas e que o Senhor não desiste daqueles que te buscam com sinceridade. Pai amado, nesta oração também queremos abrir o nosso coração diante de ti em arrependimento sincero. Sabemos que muitas vezes falhamos em pensamentos, atitudes e escolhas. Em muitos momentos, permitimos que as preocupações deste mundo falassem mais alto do que a tua voz.
Houve ocasiões em que alimentamos sentimentos errados, guardamos mágoas, agimos por impulso e deixamos a nossa vida espiritual em segundo plano. Mas hoje estamos aqui porque reconhecemos que precisamos da tua misericórdia. Precisamos do teu perdão. Precisamos que o Senhor restaure áreas dentro de nós que foram enfraquecidas pelo peso das lutas e pelas distrações da vida. Pai, sonda profundamente o nosso coração. Revela tudo aquilo que precisa ser tratado. Se existe orgulho escondido dentro de nós, remove. Se existe ressentimento, cura. Se existe pecado não confessado, traz arrependimento verdadeiro ao nosso espírito. Nós não queremos apenas aparentar uma vida espiritual saudável diante das pessoas. Queremos ser verdadeiramente transformados diante de Ti. Queremos viver uma fé genuína, sincera e firme. Senhor, quebra toda barreira que esteja impedindo o nosso crescimento espiritual. Quebra toda resistência interior, toda incredulidade, toda frieza e toda acomodação que tentam nos afastar da Tua presença. Nós não queremos viver presos ao passado, presos aos mesmos erros e às mesmas quedas emocionais. Queremos avançar espiritualmente contigo. Muitas vezes, Pai, tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos pesos em silêncio, escondemos feridas emocionais e fingimos estar bem, enquanto por dentro estamos cansados e abatidos. Mas nesta oração, nós entregamos tudo diante do Teu altar. Recebe as nossas lágrimas silenciosas. Recebe os medos que não conseguimos compartilhar com ninguém. Recebe as dores emocionais que ainda não cicatrizaram completamente. O Senhor conhece cada detalhe da nossa história e sabe exatamente onde precisamos de cura. Pai amado, derrama o Teu consolo sobre aqueles que estão emocionalmente esgotados. Quantas pessoas estão vivendo dias difíceis, lutando contra a ansiedade, contra pensamentos negativos, contra o medo do futuro e contra sentimentos de desânimo? Quantos estão tentando permanecer fortes por fora, enquanto por dentro se sentem sem forças? Mas a Tua palavra nos lembra, em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é diante dessa promessa que nós descansamos agora. Nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que tem pesado sobre o nosso coração. Traz alívio para as mentes cansadas, traz paz para os corações aflitos. Que toda opressão emocional seja quebrada agora pelo poder do Teu nome. Que todo sentimento de derrota, culpa excessiva e desesperança seja removido da nossa vida. Pai, também intercedemos pelas nossas famílias. O Senhor conhece os lares que estão enfrentando conflitos, divisões, falta de diálogo e desgaste emocional. Quantas famílias têm sido atacadas pela frieza, pelo orgulho, pela falta de perdão e pelas pressões do dia a dia. Nós pedimos que a Tua presença visite cada casa representada nesta oração. Que o Senhor restaure a união entre pais e filhos. Que haja reconciliação onde existem feridas antigas. Que todo ambiente carregado de tensão seja alcançado pela Tua paz. Visita os casamentos, Senhor. Fortalece os relacionamentos que estão abalados. Ensina os casais a caminharem juntos em amor, paciência e compreensão. Que o orgulho seja quebrado e que a sabedoria do alto conduza cada decisão dentro dos lares. Pai amado, nós também oramos pelos filhos. Guarda as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Vivemos em tempos difíceis, onde tantas influências tentam afastar as famílias da Tua presença. Por isso pedimos proteção espiritual sobre cada filho representado aqui. Livra-os dos caminhos errados. Livra-os das amizades destrutivas, das influências malignas e das escolhas impulsivas. Que eles cresçam em sabedoria, caráter e temor ao Senhor. Que desde cedo aprendam a ouvir a Tua voz e a andar nos Teus caminhos.
Também queremos interceder por aqueles que estão enfrentando enfermidades. Senhor, há pessoas nesta oração lutando contra dores físicas, diagnósticos difíceis, limitações emocionais e enfermidades que têm roubado a paz e a esperança. Mas nós cremos no Teu poder. Cremos que o Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas e que nenhuma enfermidade é maior do que a Tua autoridade. Por isso, apresentamos diante de Ti cada pessoa enferma, cada exame, cada tratamento e cada preocupação relacionada à saúde. Estende as Tuas mãos sobre os hospitais, sobre os leitos, sobre aqueles que aguardam respostas médicas e sobre todos que estão sofrendo em silêncio. Que haja cura, fortalecimento e renovação física e emocional. Pai, alcança também aqueles que estão presos em vícios e comportamentos destrutivos. Quantas pessoas tentam preencher vazios emocionais através de caminhos que só produzem mais sofrimento? Quantos estão aprisionados em hábitos que roubam a paz, a dignidade e a esperança? Senhor, quebra toda a corrente espiritual, desfaz todo o ciclo de dependência e escravidão emocional. Que o Teu Espírito Santo visite essas vidas com poder e transforme completamente cada coração. Onde houver desespero, traz esperança. Onde houver prisão, traz libertação. Pai amado, nós também intercedemos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e profissionais. O Senhor conhece as preocupações que muitos carregam diariamente. Há pessoas aflitas por causa das contas, do desemprego, da insegurança financeira e da falta de oportunidades. Quantos têm perdido o sono preocupados com o sustento da família? Quantos têm trabalhado duro sem enxergar uma saída? Quantos já pensaram em desistir porque as portas parecem fechadas? Mas nesta oração nós declaramos que a nossa provisão vem do Senhor. O mundo pode ser instável, as circunstâncias podem mudar, mas a Tua fidelidade permanece para sempre. Pai, abre portas onde parece não haver saída, envia oportunidades inesperadas, dá direção para aqueles que precisam tomar decisões importantes. Concede sabedoria para administrar recursos, equilíbrio nas finanças e discernimento em cada escolha profissional. Abençoa aqueles que trabalham de forma autônoma, os empreendedores, os pequenos comerciantes e todos que dependem diariamente do próprio esforço para sustentar suas famílias. Que nunca lhes falte força, criatividade e perseverança. Também colocamos diante de Ti aqueles que estão buscando emprego. Senhor, abre caminhos, coloca currículos nas mãos certas, traz entrevistas, conexões e oportunidades alinhadas com a Tua vontade. Renova a esperança daqueles que já estão cansados de esperar. Pai amado, guarda também os ambientes de trabalho. Livra-nos de injustiças, perseguições, conflitos e desânimo. Que possamos ser luz por onde passarmos, refletindo honestidade, respeito e sabedoria em tudo aquilo que fizermos. Nós também queremos interceder pelas pessoas que estão enfrentando batalhas judiciais, problemas familiares difíceis e situações que parecem humanamente impossíveis de resolver. O Senhor é justo, poderoso e soberano sobre todas as coisas. Por isso entregamos cada causa nas Tuas mãos. Que haja direção para aqueles que estão confusos, que haja resposta para aqueles que estão aguardando soluções, que haja socorro para aqueles que já não sabem mais o que fazer. E acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não conseguimos entender os processos da vida. Que a nossa fé não dependa apenas das circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai amado, neste momento nós nos levantamos espiritualmente diante da Tua presença para declarar com fé que pertencemos ao Senhor. Mesmo vivendo em um mundo cheio de distrações, pressões e tentações, escolhemos permanecer firmados na Tua palavra e confiantes no Teu cuidado. Declaramos que a nossa vida está guardada em Tuas mãos.
Declaramos que nenhuma força contrária será capaz de destruir os planos que o Senhor preparou para nós. Ainda que existam batalhas, dificuldades e dias de aflição, nós cremos que a Tua graça continua nos sustentando e nos conduzindo em segurança. Pai, nós rejeitamos toda mentira que tenta enfraquecer a nossa fé. Rejeitamos todo pensamento de derrota, toda voz de acusação, toda opressão emocional e toda armadilha espiritual que tenta nos afastar da Tua presença. Declaramos que somos fortalecidos pelo Teu Espírito e que a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus. Assim como diz a Tua palavra em Isaías 40:31, nós cremos que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E é nessa promessa que descansamos agora. Senhor, nós declaramos que não seremos dominados pelo medo, não seremos consumidos pela ansiedade, não viveremos presos às preocupações excessivas deste mundo. A nossa confiança está em Ti. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro presente em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando os cenários parecerem difíceis, continuaremos acreditando que o Senhor permanece trabalhando ao nosso favor. Mesmo quando as respostas demorarem, continuaremos confiando na Tua fidelidade. Mesmo quando as lágrimas forem constantes, continuaremos crendo que o Senhor transforma dor em aprendizado, fraqueza em força e processos em testemunhos. Pai amado, declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor. Declaramos que os nossos filhos serão protegidos, que os nossos lares serão guardados e que a Tua presença habitará dentro da nossa família. Toda divisão, toda confusão e todo espírito de destruição sejam repreendidos em nome de Jesus. Nós também declaramos provisão sobre as nossas vidas. Cremos que o Senhor abrirá portas certas, enviará oportunidades e suprirá cada necessidade no tempo perfeito. Não colocaremos a nossa segurança nas riquezas deste mundo, mas na certeza de que o Senhor jamais abandona os seus filhos. Declaramos sabedoria para lidar com os desafios da vida. Declaramos equilíbrio emocional diante das pressões diárias. Declaramos discernimento espiritual para reconhecer aquilo que vem de Ti e rejeitar tudo aquilo que tenta nos afastar da Tua vontade. Pai, nós escolhemos permanecer fiéis mesmo quando for difícil. Escolhemos continuar caminhando contigo mesmo quando não entendermos todos os processos. Escolhemos confiar mesmo em meio às incertezas. Que o nosso coração nunca se acostume com uma vida distante da Tua presença. Que nunca percamos a sensibilidade espiritual. Que nunca deixemos de ouvir a Tua voz por causa do barulho deste mundo. Nós queremos viver uma vida que Te agrade, Senhor. Queremos honrar o Teu nome através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Que as pessoas possam enxergar em nós a diferença que o Teu amor produz. Pai amado, obrigado porque sabemos que o Senhor ouviu esta oração. Obrigado porque mesmo antes de enxergarmos as respostas, nós já podemos descansar na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Obrigado porque a Tua misericórdia continua nos alcançando todos os dias. Obrigado porque mesmo quando falhamos, o Senhor continua nos oferecendo graça, direção e recomeços. E neste momento, nós entregamos completamente o nosso futuro nas Tuas mãos. Entregamos os nossos sonhos, projetos, preocupações, decisões e tudo aquilo que ocupa a nossa mente. Que a Tua vontade prevaleça acima da nossa. Que os Teus planos sejam maiores do que os nossos desejos pessoais. Senhor, ajuda-nos a viver com os olhos voltados para aquilo que é eterno. Que não sejamos consumidos pela pressa deste mundo, pelas comparações e pelas ilusões passageiras. Ensina-nos a valorizar aquilo que realmente importa, a Tua presença, a Tua vontade e a vida eterna ao Teu lado. Nós declaramos que permaneceremos firmes,
Declaramos que não voltaremos atrás. Declaramos que o Senhor continuará aperfeiçoando a boa obra que começou em nós. Ainda estamos em processo, mas confiamos que as tuas mãos continuam trabalhando em cada detalhe da nossa vida e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Que o Espírito Santo nos fortaleça diariamente e que nunca nos falte fé para continuar caminhando. Nós oramos com gratidão, confiança e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou profundamente ao seu coração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas cheio de significado espiritual. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu escolho permanecer em Deus". Essa declaração de fé pode fortalecer não apenas a sua vida, mas também alcançar outras pessoas que estarão lendo os comentários e precisando de esperança. E se existe algum pedido especial pelo qual você deseja oração, compartilhe também aqui abaixo. Nós dedicamos tempo para ler as mensagens e interceder por cada vida apresentada diante do Senhor. Nunca subestime o poder de uma comunidade unida em oração. E se você ainda não faz parte desta família de oração, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim, você receberá cada nova oração publicada e continuará caminhando conosco diariamente em busca da presença de Deus. Ative também as notificações para não perder os próximos momentos de oração e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de paz, direção e renovação espiritual. Talvez uma simples mensagem enviada por você hoje seja exatamente a resposta que alguém estava pedindo a Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te conduza em cada passo da sua caminhada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima oração. Em nome de Jesus. Amém.